Glória a Deus. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Por favor, abra a palavra do Senhor nesta noite no livro de Provérbios. Enquanto você vai achando, localizando o livro de Provérbios. Glória a Deus. Nós vamos meditar. Os irmãos, com certeza, entenderam toda a logística e, como a gente tem conversado muito, eu e o pastor Cláudio, nosso intuito é fazer um pedido a você que, se porventura alguém disser, mas é muito longe, eu não vou, não dê resposta para esta pessoa. Não dê resposta, não leve à frente o diálogo, diga só amém. E você que puder incentivar, incentive. Você que não puder incentivar, não vá respostar bruscamente, rispidamente. Diga só amém, irmão. Eu irei, isso vai ser maravilhoso. A obra é do Senhor, ela não para. Eu aprendi, tenho aprendido no decorrer dos anos que a obra por minha causa, ela pode até sofrer um pouco, mas ela jamais vai acabar por causa de mim. Então, a igreja está nessa comunhão de mãos dadas, por uma boa causa, se Deus quiser. Orem aí, já formou aí uma equipe, ore por esta equipe, para que são pessoas que não são crentes, que vão nos ajudar. E a gente sabe que final de semana é meio complicado para quem não é cristão. Mas você ora, tenho certeza que as vossas orações vai contribuir demais para que o mais rápido possível nós concluirmos esta obra. Nós vamos dizer para todo mundo, repita comigo com carinho e respeito, diga assim comigo, nós estamos ocupados fazendo uma grande obra. Essa é a nossa resposta, glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 1, eu vou ler do verso 1 até o verso 7, para a nossa reflexão esta noite. Provérbios, o irmão que estiver na mídia, se puder fazer um favor, a minha Bíblia é uma corrigida, pode deixar na corrigida mesmo, a gente vai caminhar nela, tá certo? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbio e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Verso 7. Todos nós, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Todos nós, só a parte B do versículo 7. 1, 2, 3. Os loucos. Glória a Deus. Podeis tomar vossos assentos, louvando ao Senhor. Meus queridos irmãos, grato estamos aqui reunidos para cultuarmos a Deus. E orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com a igreja do Senhor. O Senhor levou ao meu coração, Ele levou ao meu coração o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, todos nós sabemos que foi escrito por um homem chamado Salomão, o filho de Davi. De uma forma introdutória, eu quero falar um pouquinho de Salomão. Quem foi Salomão, o autor deste livro? Todos nós sabemos que Salomão foi um homem que de Deus adquiriu conhecimento e sabedoria. Salomão escreveu 3 livros, eu poderia falar esta noite, introdutoriamente, 3 etapas na vida de um cristão chamado Salomão. A primeira etapa na vida de Salomão é que ele escreveu um livro, e este livro chama-se Cantos dos Cânticos ou Cantos de Salomão. Um livro em que Salomão, em sua juventude externa, todo o seu amor, o seu romantismo, a sua sensualidade, nas páginas do livro de Cantares. Lendo Cantares, se a gente não lê dentro de uma visão espiritual,
Nós poderemos imaginar coisas esdrúxulas ao ler o livro de Cantares. Mas o livro de Cantares é um livro que foi inserido dentro do cânon sagrado, depois de alguns concílios, e a igreja o deu como um livro sácaro. Por isso o livro de Cantares está dentro do cânon sagrado, e para os estudiosos o livro de Cantares é uma alusão a Cristo e a sua noiva, ou seja, Salomão e Sunamita representa dentro de uma figura Jesus e a sua noiva. Os anos se passam, Salomão agora sai da sua juventude, da sua terna juventude, do seu amor, da sua sensibilidade, e agora ele vai escrever um livro já com um conceito diferenciado. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele já não escreve mais com tantos sentimentos, com tanta romantismo, mas ele escreve um livro com um quê de sabedoria, de conhecimento. Glória a Deus. E quando Salomão escreve esse livro de Provérbios, nas suas páginas, quando nós estamos lendo, meditando, nós temos grandes coisas, fatos extraordinários para o nosso crescimento espiritual. Porque Salomão agora já dá uma ênfase às experiências vividas. Salomão já escreve agora com base em experiências vividas. Quando lá no primeiro livro, Cantares, ele falou dos prazeres da vida a dois, ele agora escreve um livro já olhando de uma forma, dando um norte, falando que uma mulher rixosa, ela traz consequência, que é melhor morar numa casa com uma goteira do que ao lado de uma mulher rixosa. Salomão já vai falar de mulher e já vai dizer que uma mulher sábia, ela edifica uma casa, e uma tola, ela destrói esta casa. Então Salomão já vai trabalhar dentro de um ponto, se você ler minuciosamente, estudar o livro de Salomão, você vai ver Salomão dando conselhos com relação à mulher. Ele diz que uma mulher apaixonada, lá no capítulo 8, ele diz que uma mulher apaixonada, ela é louca, ela faz loucuras. Então Salomão já escreve de uma maneira diferenciada, já mostrando um lado que ele conheceu tão bem. Passa-se os anos, Salomão chega agora à sua idade, por que não dizermos avançada? Os historiadores contam que 90 anos, 80, 90 anos. O seu pai Davi morreu com 70 anos, mas Salomão agora ultrapassa o seu pai Davi. Quando ele agora escreve o seu terceiro livro, chamado o Livro de Eclesiastes, o pregador, Salomão agora já diferencia toda a sua fala para trás. Ele já não escreve como escreveu Cantares, ele já não escreve como escreveu o Provérbio, ele já vai mais além. Com toda a sua experiência vivenciada, ou sua experiência de vida, Salomão agora escreve concluindo o seu livro, dizendo: tudo aquilo que o homem tiver de fazer, faça. Mas não esqueça, está no capítulo 11, lá no final do capítulo 11, mas não esqueça que tudo aquilo que o homem fizer, ele prestará diante de Deus. Então Salomão já muda o tom, e quando ele conclui o livro Eclesiastes, no capítulo 12, ele abre o capítulo 12 dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude. Porque os anos virão em que tu não terá contentamento, ou seja, não terá prazer na tua vida. Quando eu chego no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, eu leio ele, eu medito, eu vejo Salomão falando de um homem que é ele, e de tudo que ele fez sobre a face da terra, riquezas, luxúrias, mulheres, encantos, tudo que ele desfrutou, ele agora está falando dele mesmo. E ele está dizendo que descobriu nele mesmo que tudo que ele usufruiu dentro do contexto que eu estou falando aqui, era tudo vaidade. Ele descobre que para onde o homem vai, nem o seu nome ele o levará, o carregará. Então Salomão agora, ele escreve esses livros, nos dando o norte de o que é a vida. Eu gosto muito de refletir nos ensinos de Salomão, porque os ensinos de Salomão nos remete, nos leva ao quê? A buscarmos conhecimento, sabedoria. Quando falamos de sabedoria, não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que Salomão ele pede a Deus. Eu já remeteu os irmãos para o texto em que Salomão recebe de Deus esta sabedoria.
Salomão não escreveu só esses 3 livros. Salomão também, se nós buscarmos anais da história, nós vamos descobrir que Salomão escreveu 3.000 provérbios. Nós vamos descobrir que Salomão era uma sabedoria imensa. Além de escrever 3 livros, 3.000 provérbios, Salomão também escreveu 1.005 cânticos. Era um homem verdadeiramente por Deus dotado. Salomão tem coisas lindas da sua vida para nós meditarmos. O plano de Deus, a performance de Deus trabalhar na vida de Salomão é algo ímpar. Você não vai ver nenhum outro homem na Bíblia de uma maneira que Deus trabalhou como trabalhou em Salomão. O reino de Salomão, por Deus dado a ele, foi um reino de paz. O que nos chama, ou deve nos chamar a atenção, o livro de Salomão, é que, na vida de Salomão, é que, humanamente olhando para Salomão, fazendo uma análise de Salomão, o seu nascedouro, a gente vai ficar assim, sem entender, humanamente falando, só vai compreender espiritualmente analisando. É que Salomão não é o primeiro filho de Davi, e a dinastia levava muito para isso, para que o filho sucedesse ao pai. E Salomão, ele não é o primeiro filho de Davi. Davi teve 20 filhos, 19 homens e uma mulher, só uma mulher chamada Uná. Então, Davi, agora, ele tem um filho, Salomão é um filho de um relacionamento incesto de Davi com Betseba. O primeiro filho de Davi com Betseba, todos nós sabemos da história, não me deterei nela, ele morre. E Davi chora por esse filho, mas o Senhor não deixa que esse filho viva. Ele morre. Tempos depois, Betseba, ela está chorando, ansiosa, desejosa, como Ana, assim, por exemplo, de ser mãe, de dar luz, de ter um filho. E aí Davi faz uma promessa a ela, que daria, alegraria o seu coração através de um rebento. Quando você vê a palavra rebento na Bíblia, é um filho, é um herdeiro. Então, ele disse que daria a ela esse prazer. E aí, ele concede, Deus, através de Davi, concede a vida de Betseba a um filho. E esse filho chama-se Salomão. Salomão nasce, e aí Davi promete, faz uma promessa, está lá no capítulo 4 do livro de 1 Reis, de que Salomão seria o seu sucessor. E Salomão seria quem daria continuidade à dinastia davídica, porque é uma promessa que no trono de Davi nunca faltaria um descendente. Pasmem vocês, se nós olharmos, nós vamos dizer, mas como pode? Davi tem 19 filhos, e como pode agora um filho de um incesto, um filho de um caso, um filho de um erro de Davi, agora vai subir ao trono? É porque Deus tem maneira diferenciada de trabalhar. Tem um louvor que os jovens gostam muito, que diz, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. É por isso que, bem rapidinho, a palavra teologia, ela causou por muitos anos, não sei se hoje causa ainda, creio que não, essa coisa de rejeição por teologia. Porque quando você olha para a teologia, você vai dizer que é estudo de Deus. Não, teologia é 2 palavras conjuntadas que nos dá um tom. Teo, Deus, teologia, estudo. Se você olhar na ciência, todos os conceitos científicos em termos patológicos tem logia, teologia. Quando observe que os termos patológicos sempre têm logia. Então, logia é estudo de algo. Assim como a ciência estuda as doenças e etc., a Bíblia, a teologia, é um manual que a gente estuda a Deus, busca conhecimento de Deus. Conhecer a Deus na sua essência. Afinal, a palavra de Deus nos remete a isto. Prossigai, conheceis e prossigais a conhecer o Senhor. Conhecendo o Senhor, nós poderemos entender o porquê que Deus trabalha desta forma na vida de Salomão. O filho de um pecado de Davi, glória a Deus, agora é o sucessor de Davi. E Davi faz um pedido para este filho. Diz assim, Salomão, meu filho, sê homem e anda na presença de Deus. Mas aí, Davi tem um filho. Esse filho é Adonias. E quando Adonias vê Davi doente, moribundo, Davi sofria de uma enfermidade, que essa enfermidade, no linguajar aqui do Nordeste, chamada de cesão. A pessoa fica tremendo todo o tempo, como se ele estivesse com frio. Davi tinha esta doença.
E quando ele está nos seus últimos dias, ele pede para que arranje uma mulher, para que fique com ele, aquecendo o seu corpo. Não era outra coisa, era só para aquecer o seu corpo, para resistir àquela enfermidade. E Davi está nesse estado terminal. Davi já está prestes à morte, quando agora Adonias chama o seu general, Joabe, e reúne Zadok, o sacerdote. Ele agora se põe no trono, se coloca no trono de Israel. E agora, quando Adonias assume o trono, a sentença de morte para Salomão e Betseba estava assinada. Quando Davi morresse, Adonias do trono agora mataria Salomão e mataria Betseba. Por quê? Mas aí Deus está no controle, porque uma promessa feita lá atrás de Davi é que Salomão sentaria no seu trono, é que Salomão herdaria o trono. E a promessa de Deus é que no trono de Davi nunca faltaria alguém. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Deus, ele vai cumprir, assim diz o Senhor. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. E agora a festa está forte, então a festa está tremenda. Adonias está reunido, festa, muita comida, muita bebida, mas aí entra Deus na história. Glória a Deus. Natã, o profeta, confidente de Davi. Natã vê tudo aquilo que está acontecendo. Rapidamente ele chama Betseba e diz: vamos comigo até onde está o rei. Não entraria na presença do rei simplesmente por entrar, isso é, fazia parte da monarquia. Precisava ser aceito, mas algo daria que ser feito. Betseba vai lá rapidamente com o profeta Natã, e ela vai até e pede passagem para falar com o rei. E quando ela chega diante do rei, ela diz: olha, há uma promessa que tu fizeste. Você vai encontrar, pastor, eu queria acompanhar isso para depois eu ler em casa. Onde é que está escrito? Está no livro de 1 Reis. Você vai ver isso, no capítulo 1 em diante. Olha, foi uma promessa, e essa promessa, Davi, tu fizeste. Ela tem que se cumprir. Por quê? Porque Joabe não já reagiu. Desculpa. Porque já teu filho já está reinando. Ele já está com um grupo preparado para agora reinar. Nós chamamos isso de golpe político. Uma conspiração do seu próprio filho para com o pai, sabendo que o pai está morrendo. E Deus intervém na história. Deus intervém porque há um processo de Deus na história da humanidade. E aí Deus agora intervém. Quando Natã diz para Betseba: pai, fala com o rei. Quando estiver conversando com ele, eu me aproximo. E assim aconteceu. Quando eles estão conversando com o rei, Natã se aproxima e diz: ó rei, meu senhor, assim tu fizeste, assim terás de acontecer. Prometeste que Salomão sentaria no trono. E isso tem que acontecer porque agora o teu filho abdicou do trono. Ele surfou o trono. Está sentado, e o fim de Betseba e Salomão será a morte se Adonias reinar. Olha, irmãos, quando Deus está assim na vida de um homem, no leito da morte, está nos últimos momentos, mas ainda tem a autoridade de Deus. Bacana a gente meditar nisso. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, você vai ler aí no capítulo 1 de Reis, da sequência daquilo que eu estou falando, que Davi ainda ergueu-se no trono e disse: chama Natã, chama Zadok, um sacerdote, traz aquele partiram e nem ficaram com Adonias. Então ele rapidamente, irmão, reuniu aquela cúpula que estava ao lado de Davi. E agora eles proclamam agora a Salomão rei sobre Jerusalém. E aí quando Salomão agora é ungido, ele diz: agora sai com Salomão nas ruas, montado em meu cavalo, glória a Deus, para que todos vejam que agora em Jerusalém tem um rei da parte do Senhor, aleluia. A história nos remete, nos conta exatamente tudo isso que eu estou aqui falando para os irmãos. Salomão senta no trono. Seu irmão Adonias, quando sabe que ele senta no trono, estou falando aqui, o João está aqui só meditando que ele gosta muito do Antigo Testamento, né? Quando Adonias senta no trono, e agora ele percebe que algo de ruim irá lhe acontecer. Ou seja, ele vai morrer. Por quê? Porque ele usurpou o trono do pai, fez um golpe político. E agora ele sabe que não será poupado. E ele agora clama a Salomão que poupe a sua vida. Por alguns anos, Salomão poupa a sua vida. Mas lá na frente, continuando o texto, você vai ver que Salomão manda, ou seja, tirar a vida
de Adonias. Mas Salomão também tem coisas boas, mas também tem coisas para nós meditarmos. E eu quero nesta noite trazer aqui para nós meditarmos os desafios do livro de Provérbio escrito por este homem Salomão para a igreja. Os desafios do livro de Provérbio para a igreja. Eu vou ler algo aqui, e os irmãos não estão no telão, depois eu vou colocar alguma coisa ali que eu pedi para o Micael, mas quais são os desafios? Visto que o livro de Provérbio também é uma espécie de cartilha de instituição, ele nos permite considerar a respeito da importância de pastores e mestres para a edificação do povo de Deus. O livro de Provérbio é um livro que você pode extrair dele ensinos de conhecimento e de sabedoria. E qual é o princípio para a igreja no livro de Provérbio extrair esse conhecimento e esta sabedoria? Olhe na sua Bíblia e veja comigo aí o que está no versículo de número 7 do capítulo 1 que eu li. No versículo 7 do capítulo 1 que eu li, está exatamente o pano de fundo. E eu vou ler o 6 e o 7. Micael, me ajuda com o 6 e o 7, por favor. Vamos lá, todos nós? 1, 2, 3. Verso 7. Para nós entendermos o livro de Provérbios, necessário é nos voltarmos à história bíblica e entender que quando Moisés instituiu a lei, ou seja, o Pentateuco, lá no livro de no Pentateuco, no livro do Êxodo está escrito: e Deus vos deu a vós esta lei, para que vós, através dela, temesse o nome do Senhor. Então, para nós entendermos o livro do Provérbio, lendo ele minuciosamente, aqui o capítulo 1, no seu contexto, necessário é nós temermos ao Senhor, porque temer ao Senhor é um princípio de conhecimento e de sabedoria. Temendo a Deus não é ter medo de Deus, é temer a Deus. E eu quero concluir a minha introdução sobre Salomão. Salomão também teve os seus percalços. Mesmo homem de um processo que eu já acabei de citar, é levado ao trono, mas ele tem os seus percalços. Por isso que ele escreveu o livro de Cantares. Ele está falando dos percalços da sua vida, ou seja, daquilo em que ele cometeu. Mesmo um homem sábio como Salomão, que recebeu de Deus a sabedoria de Deus para fazer a obra de Deus, para andar no meio do povo de Deus. Salomão, ele pede a Deus exatamente isto: sabedoria. E quando ele ora a Deus, e quando Deus aparece a Salomão, e Deus diz para Salomão: Salomão, o que é que tu queres? Ele disse: eu quero de ti, Senhor, sabedoria, porque o teu povo é uma grande nação. E para estar no meio do teu povo, ensinando o teu povo, eu preciso de ti sabedoria. O desafio da igreja no livro de Provérbios é esta sabedoria. E o que é esta sabedoria? Eu quero caminhar com você e pedir para você, nós dar agora um pulinho lá no Novo Testamento. Nós vamos dar um pulinho no Novo Testamento e vamos descobrir para o desafio de Provérbios, e compreendermos Provérbios, nós vamos para o Novo Testamento para nós fazermos um contextualizarmos, parafrasearmos, para nós entendermos. Eu queria que o irmão, se pudesse, me ajudasse para nós observar. Olha o que é que Tiago vai dizer no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17, da sua carta. Essa carta de Tiago é uma carta universal para toda a humanidade, mas ela é especificamente para a igreja que está dispersa nos dias de Tiago. Tiago era o pastor da igreja lá de Jerusalém. Ele era o meio-irmão de Jesus. Ele escreve esta carta. Então vamos fazer uma conjunção desta carta com o livro de Provérbios, com alguns textos que eu aqui escolhi para os irmãos. Eu vou mostrar para os irmãos 6 itens no livro de Provérbios, que é como desafio para a igreja nesta noite. Glória a Deus. Mas vamos lá para Tiago. Todos nós, vamos lá? Não, meu filho, verso 13, por favor, verso 13. Aí é a conclusão. Verso 13. Glória a Deus. Quem dentre vós é sábio e entendido?
mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de saber. Para isso precisa, não esqueça, o temor ao Senhor é o para adquirir o que Tiago está escrevendo. Não esqueça que o pano de fundo é o temor ao Senhor. Está aqui. Olha que no capítulo 7, do capítulo 1 do livro de Provérbios, nós lemos aqui que para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de prudência, necessário é que tenhamos do Senhor temor. Não é tremor, não é medo, é temor. O temor do Senhor é o princípio para nós adquirirmos sabedoria. De onde veio essa sabedoria que Deus deu a Salomão? Tiago vai nos remeter, como igreja, para esta sabedoria. Ele vai dizer: quem dentre vós é sábio e entendido? Ele vai fazer uma indagação. Mostre essa sabedoria, mostre esse entendimento. De que maneira? Mostre pelo seu bom trato, mostre com as suas obras, mostre ela em mansidão e com sabedoria. Vamos lá para o versículo de número 14? Glória a Deus. Mas se tende, vamos lá. O que é que o Tiago está dizendo? Esta não é a sabedoria que Deus dá a quem a Ele teme. Porque se entre vós há o quê? Inveja. Se entre vós há o quê? Sentimento contencioso. Se entre vós há... Se vós vos gloriais, isso não é a sabedoria que Deus dá. Vamos para o verso de número 15. Observe que ele disse antes, a falta de temor ao Senhor faz com que nós busquemos a sabedoria terrena. E a sabedoria terrena, humana, o que é que ela é? A sabedoria humana, ela é animal. Por isso que nós vemos no meio da humanidade as catástrofes. Por isso que nós vemos um pai que pega uma filha e ele agora aprisiona ela, amarra ela, ele usufrui de sexo com ela. Vocês veem isso nos noticiários, sim ou não? É por isso que nós vemos pessoas que agora faz um delinquente se aproxima de alguém, toma os seus pertences, e simplesmente com uma arma ele aperta e aquela pessoa cai, ele leva os pertences, ainda tira a vida. Essa aí não é a sabedoria de Deus. Esta é a sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela é o quê? E como nós, como igreja, agora buscarmos de Deus uma sabedoria que não é terrena, Paulo faz um desafio para a igreja. O desafio de Paulo está na carta aos Coríntios, no capítulo 2. Olha o desafio de Paulo para a igreja. Paulo diz: irmãos, quando eu vim até vós, eu não vim com palavra nem sabedoria humana. Eu não vim persuadi-los a me ouvir. Eu não vim persuadi-los a entender e compreender aquilo que eu quero que vocês saibam. Eu não vim com vós com filosofias. Paulo diz: mas eu vim até vós, irmãos, com o propósito de mostrar para você um temor ao Senhor, de mostrar para você a sabedoria do que é servir a Deus. E Paulo diz: eu vim expor para vós a cruz. Eu vim expor para vós Cristo, e Cristo crucificado. Porque é loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. O desafio da igreja no livro de Provérbios é algo que vai nos remeter a coisas grandes. Para concluir, vamos lá para o verso 16. Por favor. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Verso 17, Tiago fecha. Olha o desafio para a igreja. Todos nós. Desafio da igreja no livro de Provérbios é o desafio a saber.
A gente, olhando para esse texto, fazendo uma introspecção das nossas vidas nesta noite, a começar por mim que vos falo, é para nós meditarmos. Esse texto não é para nós lermos. Sim, diante dos acadêmicos que aqui estão, é para lermos, mas é para meditarmos. Meditarmos. Que a sabedoria que vem do alto... Então volta aí, filho, por favor, 16. Volta aí, no verso anterior, 16, para a gente fechar. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Vamos ver onde é que está a obra perversa. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem... Desafio da igreja é buscar de Deus essa sabedoria para nós não sermos o que está no verso anterior ao 16, no verso 15. Para nós não sermos ou não termos entre nós essa índole animal e a diabólica que é terrena. Mas aí o que eu gosto desse texto, volto já para o livro de Provérbios, vou mostrar para vocês 6 fórmulas, desafio no livro de Provérbios. Aqui no versículo 17, glória a Deus, Tiago nos remete a pensarmos, a entendermos o que é uma obra diabólica e o que é uma obra terrena. Volta aí, meu filho, por favor, não tira aí não, por favor. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que Deus deu a Salomão foi essa aí. Primeiramente, ela é pura. Deixa eu te remeter para um primeiro julgamento de Salomão na terra, no meio do seu povo. Ele pediu sabedoria a Deus para andar no meio do povo e julgar com justiça. E se eu perguntasse para a igreja qual foi a primeira atitude, Ariana, de Salomão como rei de Israel, se eu abrisse aqui um parênteses, pedisse para você me dizer, será que você lembraria? Por favor, é só uma suposição. Quem lembra? Quem poderia me ajudar? A primeira atitude de Salomão como rei de Israel, qual foi? Ele colocou diante dele 2 mulheres. Mulheres essas que disseram especificamente que elas duas eram mãe do mesmo, mas só era um. Escute o que é que Salomão vai agora fazer com esta causa. Olha a justiça, olha a sabedoria de Deus a Salomão. E todos os irmãos já sabem que quando Salomão começa a falar com a primeira mãe, ela diz: o filho é meu por isto e por isto. A outra chega e diz: não, o filho é meu por isto e por isto. Salomão olha para as duas e diz: muito bem, eu já percebi que vocês duas são a mãe desse menino e eu vou resolver o problema agora. Chamou um dos seus vassalos e disse: traga o menino e traga uma espada. Isso é. Traga o menino e traga uma espada e vamos resolver o problema. Se você é a mãe e ele é a mãe, todas as duas querem um menino. É muito fácil de resolver. Como é que eu vou resolver junto convosco? E as mulheres olhando, esperando o veredito. Ele disse: a gente pega a espada, corta o menino ao meio e cada uma de vocês leva uma banda. Só que a mãe, é por isso que a Bíblia é perfeita quando fala de mãe. Só que a mãe biológica, que teve aquele neném no seu ventre, passou 9 meses numa gestação. Ela olha e diz: não, pegue o bebê e dê para ela. Aí ele disse: não, o bebê não é dela, o bebê é seu, você é a mãe verdadeira. A gente pode entender o que é justiça aqui? A sabedoria que vem de Deus não nos deixa julgar sem antes analisar. Repita comigo: a sabedoria de Deus, mas com força, a sabedoria de Deus não nos deixa julgar sem antes analisar. É verdade? Gostei do é verdade. Porque é verdade. Nada julgueis precipitadamente.
Exatamente. Eu tenho desafio para a igreja, porque Tiago fechou e disse: mas a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é onde eu ando desafio. Eu gosto muito de assim, pregar, olhando para as pessoas, ou falar aqui para a pastora: pastora, é ou não é um desafio para mim e para a senhora? A sabedoria que vem do alto, esse temor a Deus nos leva. Porque nós vivemos num mundo hostil ou não vivemos? Eu faço uma pergunta para a igreja, abro um parênteses e faço uma pergunta para a igreja, meus companheiros de tribuna: existe hostilidade entre nós ou não existe? Existe ou não existe hostilidade entre nós? Existem pessoas entre nós que não gostam de outra, só pela voz ou só pelo olhar. Eu sinto muito, eu amo a Deus, mas eu não vou com a cara do tal. Existe isso entre nós ou não, igreja? Para isso a gente diz o quê? Para isso a gente diz o quê? Porque essa não é a sabedoria que vem. Ela é o quê? Ela é o quê? Ela é animal. A sabedoria que vem do alto, ela é impar. Vamos olhar a sabedoria do alto, para a mente fechar aí. Vamos. Porque a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é. Depois ela é o quê? Depois ela é o quê? Depois ela é o quê? E depois ela é o quê? E como é que nós conhecemos uns aos outros? É pelo que eu falo, é pelo que eu prego, é pelo que eu canto, é pelo meu dízimo, é pela minha oferta, é pela minha estadia, como nós falamos ontem aqui, é pela minha, fugiu agora a palavra que foi colocada, religiosa. Dizia a palavrinha agora que foi colocado ontem. É por isso que eu sou conhecido? Porque eu tenho uma boa oratória. Poderia ser conhecido por uma boa oratória, uma boa locução, uma boa dicção na minha fala. Mas não é. Observe que há um desafio para a igreja no livro de Provérbios. Vamos lá para o desafio? Coloca aí, filho, que eu te pedi para fazer. Vamos lá para 6 desafios no livro de Provérbios. Sabedoria é o tema central, enfatizada a importância de buscar a sabedoria de Deus. Primeiro ponto no livro de Provérbios que nós devemos buscar, ela chama-se, não ouvi, educação. O que é que a educação enfatiza? Quando Salomão escreve um livro de Provérbios, ele vai usar muito a palavra filho. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, eu queria que você remetesse para mim o capítulo 15. Como a Bíblia aberta talvez fique difícil, a mídia nos ajuda, não me ajuda, nos ajuda. Coloca aí, filhão, por favor, o capítulo 1 e o versículo de número 8. Todos nós. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Você viu a introdução do livro de Provérbios, do capítulo 1, do versículo 1 ao verso 7, é uma introdução, agora é um desafio. É um desafio para nós crentes. Aí é um desafio para nós crentes. Glória a Deus. Olha o desafio. Sai, porque sai logo, porque sai rápido, é? Volta aí no verso que nós lemos aí, por favor, no verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento. Jovem, você me permite colocar vocês no contexto? Quer você que encabeça aí? Vocês me permitem colocar vocês nesse contexto? Olhem para esse texto. Vocês que são jovens, que eu já fui jovem como vocês, eu nasci com 66 anos. Eu já tive 15, tive 14, eu já tive 13, eu tive 10. Eu fui bebê, tomei mingau. Eu nasci com 66 anos. É um desafio ou não é? É um desafio ou não é? Para a nossa juventude hoje. Eu conversando com o pastor olhou para mim e disse o seguinte, companheiro de tribuna:
Não se pode mais chamar a atenção de um jovem hoje na igreja, porque ele não quer ser corrigido. Parabéns para tu que luta com o jovem. Salim me chamou e disse assim para mim, quando eu fui lutar com o jovem nessa igreja, no ano 99. Ele disse, bem-vindo a este vale de lágrimas. Te convido ao vale de lágrimas. Trabalhei 5 anos com o jovem nesta casa. Cadê o Aurenildo? Nós tínhamos uma tese para trabalhar com jovens. A tese era não apertar demais e nem deixar folgado demais. E a figura que nós usávamos, Adriana, era de um parafuso e uma polca. Quem aqui trabalha de montador sabe. Se você apertar demais, ela acontece o quê? Estrompa. Se você deixar folgada, a estrutura desaba. Então se aperta, quando sente o peso da chave, você já sabe que ela já ali está no ponto. Nós tínhamos uma tese, isso, em 1999, que não tinha celular, que não tinha informática, que não tinha esse mundo tecnológico que nós temos hoje, que faz dos jovens inteligentes, vou colocar aspas na inteligência. Nós conversávamos e dizíamos, um jovem com 19, 20 anos na igreja, ele já tem uma autonomia de dizer, eu sou de maior. Eu faço o que eu acho que é certo. Eu não aceito que ninguém diga os ditames que eu devo seguir. Nós conversávamos sobre isso. Pasmem vocês. Coloquei vocês nos contextos, não para expor vocês, só para compartilhar com vocês experiência. E aí o pastor disse, nós estamos perdendo muito jovens em nossas congregações. E adolescentes. Por quê? Porque nós tentamos acolher dentro de um padrão e eles têm um outro padrão. E o outro padrão fica difícil para eu, por exemplo, querer acolher vocês dentro de um padrão ideológico meu. Porque eu já estou, entre aspas, para vocês, ultrapassado. Oxalá pela vida desses jovens que estão atualizados convosco. Porque isso, como diz o pastor Cláudio, isso é para pensar. Isso é para nós pensarmos. Porque isso não pode nos alegrar. De levarmos um conselho para um jovem e ele olhar para nós e não queremos ouvir. Mas por que ele não quer ouvir? Olha o conselho de Salomão. Olha aqui o ditame de Salomão. Olha como Salomão nos remete. Olha o desafio aqui. Verso 15 agora, amigo. Por favor. Eu vou te dar um cheiro tão bombom glacê. Se tu terminar um bombom glacê. Tu escolhe sonho de valsa, uma serenata de amor. Mas não explora não, por favor. Verso 15, jovens. Filho meu, me ajudem. Filho meu, não te põe no caminho com eles. Ele quem? Se você olhar, continuar. Olha o verso 10. Eu fiz questão de ler o verso 15, mas quero agora ler o verso 10. Volta no verso 10. Verso 11. Verso 12. Verso 14. Olha o verso 15 agora. Verso 16. Porque os pés deles correm para... Porque os pés dele correm... Tem ou não tem muitos de nós cristãos sofrendo com os nossos filhos, porque falta a eles temor para adquirir sabedoria? Tem ou não tem? É ou não é um desafio para nós essa noite? É ou não é um desafio para nós essa noite? O livro de Provérbios é ou não é um desafio? Pastor, tem mais? Tem mais. Vem comigo no livro de Provérbios, caminha, passeia comigo nas entrelinhas. Salomão está escrevendo porque ele passou pela experiência. Vem comigo e olha agora o convite que
Está no versículo 20 do capítulo 1. Olha o convite. Olha a exortação que Salomão faz para os seus leitores. Olha Salomão como escreve o livro de Provérbios, chamando a atenção. Olha o desafio da igreja dentro desse contexto. A suprema sabedoria, alticiosamente, clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios? Ei, eu gosto. Verso 22. Até quando, ó nécios? Amareis a neciedade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o... Isso não é novo. Se eu pegasse esse texto e dissesse para o dia de hoje, poderia fazer medo a você e dizer, isso aqui é novo. Isso não é novo. Isto acontecia lá nos dias dos reis, dos profetas. Basta você olhar o capítulo 4 do livro de Amós. Coloca aí, meu querido. Olha o som de valsa. Se prepara para ganhar. Olha o capítulo 4 do livro de Amós, verso 1. Vamos ver? Desculpe, Oséias, capítulo 4. Perdão, querido. Eu tomo uma águazinha quando você coloca aí, filho. Oséias 4. Todos nós. 1, 2, 3. Opa, filho. Oséias, filho. Desculpa. Oséias e Amós, desculpa. Oséias 4. Ouve a palavra do Senhor. Vós, filhos, porque o Senhor tem uma... Segura aí. O que é que não há na terra? O que é que não há na terra? Qual é a verdade da terra? A verdade da terra é relativa. Que teologia é esta? Relativo. Tudo é relá. Nada é verdade. Olha onde nós estamos cercados. Os nossos jovens têm um desafio nas universidades. Ou não tem desafio nas universidades com os vossos professores? Eu não tenho menina aí que eu brinco com ela, sempre chamo ela de intelectual. Eu não tenho Rebeca. E como superar esses desafios? Temendo ao, buscando de Deus saber, não para debatermos, mas para nos portarmos divinamente como cristão. E o nosso testemunho não está em palavras, está em postura. Olha como é simples, entre aspas. Para nós entendermos o provérbio, há um desafio a nós seguirmos. Porque, continua aí, meu filho, no versículo de número 6 agora. Desculpa, no verso 2, perdão. O que é que prevalece na terra? Continua, filho. Verso 4, eu vou até o 6, vamos lá. Observe onde está aí a causa. O livro de Provérbios nos remete a ensinarmos o povo conhecimento e sabedoria. Está faltando para o povo de Israel, os líderes, ensinar exatamente o que eu estou tentando compartilhar com os irmãos aqui. Vamos lá, continuemos. O primeiro desafio para nós, aí no livro de Provérbios, buscando para a igreja, foi exatamente a sabedoria.
Glória a Deus. A sabedoria de Deus. Segundo ponto. Agora nós vamos para a educação. Me ajuda lá naquele slide que eu te dei, filhão. Educação. Enfatiza a importância da educação dos pais para com os filhos. Com ênfase em ensinar valores morais e espírito. Quando eu pego o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o que é que eu tenho lá? O pai ensinando os filhos o caminho. Foi o tema do nosso momento aqui na terça-feira. Ensina o teu filho no ou o caminho. Ensina teu filho no ou o caminho. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Mesmo quando ele envelhecer, ele não. Qual é a responsabilidade dos pais? Olha o desafio do livro de Provérbios para a igreja. Qual é a responsabilidade dos pais? Ensinar os filhos de que maneira? Vamos lá, para a Bíblia. De manhã, indo para o trabalho. À tarde, voltando do trabalho. Ao almoçar. Ao jantar. Ao se deitar. E ao se levantar. Está lá no capítulo 4, versículo 6 do livro de Deuteronômio. A regra é essa. Ensina o teu filho. Aí eu falo o desafio para a igreja. Para nós. Inclusive, eu tenho um desafio. É que hoje, eu dizia isso numa palestra lá no interior que eu dei, um sábado atrasado, sobre isso. O desafio da sociedade no mundo odierno, no mundo contemporâneo, no mundo atual. É que os nossos filhos estão sendo entregues à tecnologia. E a tecnologia que nós estamos nos nossos filhos, a própria tecnologia está rematando isso. Está dizendo, os especialistas que criaram a tecnologia, estão agora vendo que a tecnologia está prejudicando os nossos. Sim ou não, professora Sara? Os nossos filhos estão ficando vesgo. No Ceará a gente diz cara-olho. Não é nem cara-olho, é cara-oi. Ou seja, a palavra correta é caolho. Está sendo gravado, né? Mas deixa eu brincar com quem está nos ouvindo, que está acompanhando essa gravação. Nós no Ceará chamamos de cara-oi. Cientificamente é caolho. Vesgo, tem uma deficiência visual. A internet dos nossos filhos está levando isso. E quando a gente tenta mudar, é bacana. Mas aí a gente passa o desafio. Olha o desafio da igreja no século XXI. A minha netinha, a Lolô, do meu amor e xodó do vovô, é a minha netinha que eu estou falando dela, viu? Ela tem um celular no Kid. E a gente bota no Kid. Mas a gente não acompanha o Kid, mas no Kid lá tem rebeldia. Ou não tem? Mas aí nós estamos fazendo um negócio. A gente não almoçar com o celular, nós chamamos de celular. A gente não almoçar com o celular. Aí um dia eu estou na mesa com ela almoçando, e aí ele fez, o celular, irmão, ele é um negócio interessante. De vez em quando ele faz assim, plim. Irmão, você já observou que a gente, não sei se for, não sei se for. Aí quando ele fez plim, eu peguei ela e disse, vovô, nós estamos almoçando. E não é para pegar no celular, só tem que dar atenção a mim. Essa semana eu estava num certo ambiente, estava todo mundo sentado, juntos e separados. Eu observei que no momento que nós estávamos comendo alguma coisa, tinha uma mesa com várias pessoas. Eu contei 4 pessoas na mesa ao nosso lado, cada uma, juntos e separados. É ou não um desafio para a igreja? Ensina o teu filho o caminho. E como é que nós estamos fazendo? Muitos de nós, talvez aqui não tenha, mas eu conheço cristão que para se ver livre dos seus filhos, eles estão colocando no colégio Inter. E eu tive uma visita dessa na minha casa agora no final de semana. A minha filha veio da Bahia passar uns dias conosco. E trouxe o filhotezinho dela de 7 meses, para nós fazer um tal do mêsário. E aí, uma amiga nossa veio com 2 filhos, o Israel e o Daniel. Ela é cristã. E quando ela chegou lá em casa, e os meninos saltaram. E aí, tudo bem, é criança. Na segunda-feira, a minha filha, com ela, postou que elas estavam lá na prainha, no parque. Aí quando eu olhei para a minha amiga, eu digo, cadê o Israel e cadê o Daniel? Se chegar até a mensagem até ela, hein? Amém. Aí ela disse, tá na creche, meu filho. Eu preciso de tempo. Diga assim,
Quando eu coloco meus 2 filhos, um com 4, com 3 e um com 7, numa instituição pública, quem vai educá-los? A instituição? Quais são os princípios da instituição para com meus filhos? São as ideologias. E quando eu rebater com ele as ideologias nele incutadas, ele vai olhar para mim e vai dizer o quê? O que o meu neto disse comigo quando eu fui lá deixar lá no Bom Samaritano. Ele me desobedeceu e eu dei aquela coisa de avô e pai conservador. Fui deixar ele no colégio. Assim que ele foi no colégio, ele disse para a diretora: olha, eu peguei ele, trouxe ele hoje bruscamente para o colégio, etc, etc. E eu dei uma puxadinha na orelha dele, está aqui um pouquinho. Aí eu digo: mas eu vim exatamente com ele, porque ele disse: se eu puxasse na orelha dele outra vez, ele me denunciava ao conselho tutelar. É ou não é um desafio? Livro de Provérbios é ou não é um desafio para a igreja? Porque não vem educação, enfatiza a importância de educarmos os pais com os filhos, com ênfase em ensinar valores morais e espirituais. Salomão está nos remetendo para esta ênfase. Terceiro ponto, coloca aí, filhão, para mim ir concluindo. Eu me empolgo, né, irmão? Vamos lá? Vida, desafio para a igreja no livro de Salomão, no livro de Provérbios. Vida orienta sobre o relacionamento entre pais e filhos, cônjuges, e sobre a importância da família na vida. E lá está escrito assim: se tu reter a vara no teu filho, ele se torna insensato. E a vara não é pegar o menino, irmãos, por favor. Estamos sendo gravados, eu não posso expor que eu não sou idiota. Não é pegar o menino e um pau e não. A vara é não. Mas por que não? Por isso e por isso. Mas eu faço uma pergunta para a igreja esta noite que me ouve. É mais fácil proibir ou ensinar? O que é mais fácil? Proibir ou ensinar? O que é mais fácil? Proibir. Ensinar não é fácil. Ensinar, desculpa, dá trabalho. Ou não dá? Porque ensinar a quem não quer aprender é horrível. O livro de Salomão, o livro de Provérbios, trata exatamente desta temática. Olha o versículo 7 aqui, volta para ele. O capítulo 1, versículo 7 que eu li. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso que no nosso meio tem guerras. Porque nós desprezamos a sabedoria e a instrução. No nosso meio, quando alguém comete um deslize, a gente diz: faltou? Faltou? Quando algum de nós comete um deslizinho como obreiro, a gente chega conversando: rapaz, meu irmão faltou? Às vezes ele está dirigindo um culto e ele dá um... Quando a gente começa a conversa, faltou? Porque a sabedoria é espírito. Já é tempo, diz o autor aos Hebreus, de nós discernir entre o certo e o errado. O livro de Provérbios é um desafio para nós. Entendemos e compreendemos a nossa trajetória. Eu vou concluir com você no capítulo 1, o versículo de número 29, 28 e 29. Por favor, coloca aí Provérbios, verso 29, capítulo 1, verso 29. Vem comigo para nós ir concluir, por favor. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O que é que aconteceu com o povo? Salomão está escrevendo para um povo que preferiu o quê? Que aborreceu o conhecimento, que não tiveram temor ao Senhor. Glória a Deus. O que aconteceu com eles? Verso 30. Não aceitaram o meu, desprezaram toda a minha. Verso 31. Portanto, o que é que vai acontecer com eles? Fartar-se-ão dos seus próprios? O desafio para a igreja nesta noite. Ei, jovens, o desafio desta noite. Você ser crente na universidade que você frequenta.
Ser crente no teu namoro. Ser crente nos teus negócios. Ser crente nos teus tratos. Ser crente na tua palavra. Ser crente na obediência. Ser crente no respeito. Teu pai, a tua mãe e os mais velhos. Faz-me o que eu vou dizer para vocês. Eu não sou pastor, mas vou morrer como pastor. Não tem ex-pastor, tem ex-deputado. Eu fico às vezes com respeito e carinho. Um dia eu estava nessa porta aí conversando mais 2 irmãos. Entrou 2 jovens. Eles só faltaram nos derrubar. Eles não deram nem boa noite. Muito menos, Pai do Senhor, com licença. Ó desafio! Eles não deram nem boa noite. Muito menos pediram licença. Não respeitaram um velho de 66 anos, mas o outro irmão conversando. Quando ele passou, eu olhei para o irmão olhou para mim e meneou a cabeça. Menear a cabeça é repúdio. Fez assim. Nós somos cristãos. Eu ensino a minha neta a dizer, obrigado, com licença, por favor. Eu sou netinho de 4 anos. Quando ela faz um favor para mim, eu digo, vai buscar um copinho d'água pro vovô. Quando ela vem, eu digo, obrigado. Ela quer voltar, eu digo, como é que a gente diz? Ela diz, de nada, vovô. É um desafio no livro de Provérbios. Leia, medite nele. Eu estou falando com os jovens, brincando com eles. Eu amo eles, eu adoro os jovens. Estou dando só um exemplo. Porque eu tenho 2 netos. Um com 24 anos e outro com 22. Não foi fácil ensinar ele a chegar quando eu estiver conversando com alguém e pedir licença, dar boa noite. Se nós estiver com a roda fechada, ele parar e dizer assim, por favor, eu queria dar uma passadinha aí. Não foi fácil. Está faltando isso conosco, nossos filhos. Está faltando isso. Nós estamos omitindo e omissão é pecado. De ensinar os nossos filhos a respeitar. A Bíblia está cheia de ensinos. Paulo escreve a Timóteo e escreve uma carta pastoral e diz, Timóteo, tu como pastor, escreve aos jovens, respeite aos mais velhos, tratem ele como se fossem os vossos pais. Senhores, respeitem os mais jovens, tratem ele como se fossem os vossos filhos. É por isso que eu tenho respeito a vocês, aonde passo, do abraço, do cheiro, com carinho e respeito. Porque eu quero de vocês o respeito. E não precisa eu pedir respeito, eu dou-me a respeito. Aleluia. Eu concluo a minha fala. Por favor, coloca a conclusão para mim aí. O teu bom não está guardado. Vamos todos nós ler a conclusão? Coloca aí a conclusão, filhão. Vamos nós, todos nós. 1, 2, 3. A gente pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Você pode até dizer, o pastor Roberto aproveitou a oportunidade que deram a ele para dar uma doutrina e veio aqui nos exortar. Estou exortando sim. Estou com carinho e respeito. Porque o que é exortação? É não querer que uma igreja caminhe para uma perdição. Porque a Bíblia diz em Efésios 4:11, e Deus deu uns para apóstolos, para mestres, para o aperfeiçoamento, para o ensino, para que a igreja conheça o comprimento, a altura, a profundidade e a largura de Deus, para que ela seja estreitamente compreensível e para que ela cresça em sabedoria e em conhecimento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se puder, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando a Deus pela obra, tá certo? Se Deus quiser. Formei uma equipe, até brinquei com o nosso irmão Charles na entrada. Formei uma equipe e brinquei com eles que fim de semana eles não são cristãos, gostam às vezes de beber, mas uma da mãe de um me disse que se ele bebesse ele ia pegar um pau.
E oremos para que tudo dê certo. Para segunda-feira nós estamos aqui. Domingo, após o culto, a gente vai ficar para dar umas ligadas naquilo que for necessário. Deixar o ambiente já preparado para, se Deus quiser, segunda-feira a gente iniciarmos, para nós concluirmos esta obra num tempo recorde. Então, pedindo as vossas orações, rogando as vossas orações e as vossas compreensões. Aproveitando o ensejo, deixa eu perguntar aí se tem no nosso meio alguém que esses dias completou mais um ano de vida. Hoje alguém completou, que eu vi lá, não teve? Quem foi que hoje completou mais um aninho de vida e está conosco esta noite? Tem alguém aqui conosco que aniversariou? Glória a Deus. Olha aí, rapaz. O Gabriel foi. Opa, já tem bolo, eu sei disso. Glória a Deus. Vamos. Tem mais alguém nessa noite? Fiquemos de pé, por favor. Aleluia. Olhemos para o Gabriel e desejamos a ele o quê? 1, 2, 3. Feliz Ani. Deus te guarde. Resplandeça sobre si o seu. De ti tenha miséria. E te dê a paz. Deus abençoe. Fica aí uma reflexão. Pastor, eu também queria nesta noite que o senhor orasse por mim, porque eu entendi a palavra e eu estou precisando desta palavra. Vem aqui para nós orarmos. Orar por você, porque oração nunca é demais. Tem alguém nesta noite para se reconciliar com o Senhor? Tem alguém nesta noite do desafio do livro de Provérbios que precisa, que Deus, eu quero que o senhor ore, ou a igreja ore por mim, que eu preciso vencer esse desafio. Tem alguém esta noite? Se tem, vem para cá para nós orarmos por você, concluindo esse trabalho, deliberando a sua vida uma bênção extraordinária. Glória a Jesus. Se não tem, vamos orar pelos nossos aniversariantes, agradecer a Deus pela vida daqueles que nos visitam, sejam sempre conosco, ser sempre bem-vindo, é um prazer tê-los conosco, cultuando ao Senhor. Vou convidar o nosso pastor João da Cruz para agradecer ao Senhor esta noite por tudo, orando pelo Gabriel, orando pelos projetos que nós estamos aí embutidos a realizarmos. No final, eu estou liberando uma bênção apostólica sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Salmo 23, verso 6, para o meu amigo e irmão em Cristo, que está aniversariando. Salmo 23, verso 6. Que bondade, misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. E você... Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações. Que não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. O teu filho, o teu servo que está, Senhor, aniversariando, o Senhor possa abençoá-lo. Possa, Senhor, anos e mais anos se completar em sua vida, que o Senhor possa dar saúde, força, ânimo, coragem, sustento. A tua presença nesta noite, Pai, a tua igreja está grato a ti, Senhor. Obrigado por este alimento, Senhor, espiritual. Porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. É como espada alguma de 2 gumes que penetra até a divisão da alma entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Pai, muito obrigado nessa noite. Porque, Senhor, tu conhece toda a nossa necessidade, nos conduz para os nossos lares, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, porque Tu é o nosso refúgio, Tu é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nessa noite queremos Te agradecer, Senhor, porque o laço se quebrou-se e nós escapamos do laço do passarinheiro. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu é o Deus que quebra arco, despedaça a lança, põe carro no fogo, porque Jesus, Tu veio desfazer as obras do diabo, Senhor. Nós queremos nessa noite junto nos congratularmos e externar o nosso contentamento a Ti, Jesus. Muito obrigado, vai conosco para os nossos lares, é o que nós Te pedimos nesta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Levemos as nossas vozes para o alto, do alto vem o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com toda a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. E por fé todos nós digamos
Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Deus vos abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus.